pastor Luiz Hermínio. O pastor Luiz Hermínio disse que ele estava buscando também. Aí ele chegava e buscava, mas chegava para uma pessoa, falava lá para um pastor, não lembro com quem que ele falava, eu não tô conseguindo, rapaz, eu busquei, mas tá subindo no monte? Ele, não, tem que subir, se não subir no monte, você não vai receber. Aí ele começou a subir. Aí ele não recebeu nada. Aí ele foi lá e falou, irmão, mas eu fui no monte que você me falou, mas não recebi. O cara falou, mas tá dando dízimo? Eu vou começar. Aí dava dízimo, não viu? Mas você não vai receber mesmo. Você tá fazendo isso aqui, só ia dando a lista e ele nunca recebia, só ia aumentando a lista. Então, na verdade, eu me lembro como aconteceu, talvez a minha experiência possa ajudar de quem está buscando. Eu também ficava no quarto, né? Não era casado ainda, ficava no quarto lá, colocava um louvor bem alto mesmo, pra mãe e o pai não ficar ouvindo o que eu tava pedindo ali. E eu ficava, Senhor, me batizo com o teu Espírito Santo, me batizo com o Espírito Santo. E eu abri os olhos para ver o que a experiência dos outros, né? O que os outros falaram de suas próprias experiências. Teve gente que falou que viu bola de fogo, o outro falou que viu cachoeira de cristal, o outro disse que viu. Então eu achava que a experiência dos outros, e essas experiências iam acontecer comigo. E é isso que às vezes as pessoas pensam. Pensam que Deus vai pegar a língua dela e vai incontrolavelmente vai mexer nas línguas. Então essas pessoas acabam criando uma expectativa que atrapalha no receber. E o receber, como que eu recebi? Ao ler Marcos 11, Jesus dizendo que aquilo que você pedir para Deus, já creio que você já recebeu. Aí eu falei, tá aqui. Eu levantei a mão e falei, Senhor, obrigado pelo batismo com o Espírito Santo e a partir de agora eu libero as línguas sem medo. As línguas que o Senhor tem fluído no meu coração, em nome de Jesus Cristo. Aí eu comecei a soltar. E foi indo. E desde então, aquilo já não parou mais, né? Aí vai orando. Então recebeu pela fé. Pela fé, exatamente. Você exatamente. recebe pela fé. Parece que o pastor Danilo falou isso. Recebeu pela fé. Pela fé. Inclusive eu não sei se o pastor Aristão já viu, né? Daqueles irmãos, ou o senhor mesmo já viu, que foi no monte e viu os gravetos acender. Isso. O senhor já viu? Eu nunca vi, rapaz. Aí quando você escuta, você fala, meu Deus do céu, Deus, antigamente, né, quando você não tinha tanto entendimento da palavra, falava, Deus deve amar mais o pastor Aristão do que a mim. Aí eu tive que ir tudo pela fé, né? Tudo pela fé mesmo assim. Mas realmente existem as experiências, né? As experiências onde, inclusive eu, sendo o instrumento de Deus, de impor as mãos sobre pessoas e a pessoa dar salto, pular e liberar aquela linguagem de forma assim explosiva. Então, cada um, a gente não pode pegar a experiência do outro e achar que vai acontecer com a gente, né? Ser um modelo, né? Exato. Pode ser um modelo. Exatamente. Eu gosto de falar isso. Uns é suave, sentiu, vem umas palavras. Muitos estão bloqueados. Muitas vezes eu pergunto assim, teve algum momento no culto, no monte ou em casa que veio algumas palavras na sua boca e você se segurou? Muita gente fala assim, teve um dia que veio. Então, na verdade, ele mesmo se bloqueia porque pensa que está imitando alguém. Pois é. Que é da carne, pensa um monte de coisa passando na mente dele e ele mesmo bloqueia. Pois é. E uma coisa também, né, pastor, que atrapalha muito são os abusos, né? Os abusos de pessoas que abusam no sentido das próprias coisas de Deus, os escândalos que acontecem. Esses maus exemplos, eles acabam atrapalhando os novos crentes, né? Então fica com aquela história, o fulano falava em línguas aí, mas não paga a conta dele direito. O outro fala em línguas aí, mas fez isso, fez aquilo. O outro ficou... Então essas coisas, esses maus exemplos acabam atrapalhando. Mas a gente não pode, por causa do abuso, fazer com que algo entre em desuso, né? Então os dons, se tem gente aí forjando, fingindo curas e milagres, possa existir, tem malandro para todo lugar. Isso não quer dizer que as curas não acontecem, que não existem as curas. Isso não quer dizer que se tem gente brincando com línguas, fingindo línguas estranhas, isso não quer dizer que não existam as línguas sobrenaturais, o genuíno batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. Então, tem que ter esse cuidado, né? Esse cuidado de instruir as pessoas dizendo o seguinte, não descarta não coloque algo como falso porque você teve um péssimo exemplo, você viu alguém, então não coloque. Se tem um falso, tem o verdadeiro, porque se não tiver o verdadeiro, o falso é o verdadeiro, né? Então precisa ter um verdadeiro para ter algo falso. Então os dons de línguas, eles não cessaram, o dom de língua e a linguagem para a nossa edificação realmente muda,
Porque tem momentos, pastor Ariston, com certeza o senhor já passou, momentos que a gente não consegue nem orar. Falar no português. O que eu vou pedir para Deus? A situação está tão difícil, está tão complicada, a situação eu nem sei o que fazer, parece um verdadeiro labirinto. E, meu Deus do céu, a oração em línguas é um instrumento poderoso para isso. Você orar no entendimento, você adorar a Deus, você cantar louvores quando seu coração está oprimido. É difícil demais, mas orar em língua você consegue. Você tá ali, você pode estar bravo, nervoso, chateado com raiva, mas você consegue orar, chamate, e aquilo a carne vai sendo mortificada. A carne quer te convencer, né? Para, rapaz, não tá adiantando nada. Não. Aí você vai aumentando o ritmo. Aí você vai. Aí o medo tenta te pegar. Ih, você não vai pagar suas contas, rapaz. Você não vai dar certo, rapaz. Aí você vai aumentando o nível. À medida que vem as pancadas, você vai aumentando mais forte. Aí vai dando, como nós dizemos, brincando, né? Dá umas rajadas em línguas, né? É verdade. Ó, que bênção. Eu tava você falando do falso. Ninguém faz uma nota falsa de R$40. Pois é. Porque não existe. Uhum. Eles fazem de 50, de 100, de 200, porque existe. Então, se existe algo falso, é porque existe o verdadeiro. Exato. E eu lembrei da minha experiência do Kenneth Hagin. Minha experiência um dia eu estava muito chateado, o problema na igreja, algumas coisas acontecendo, quando eu fui pastor local. Agora eu estou pastor itinerante, mais 20 anos pastoreando. Meu Deus. E aí eu tentava orar com entendimento, mas só que a minha mente sempre voltava para o problema. Quando eu via, eu tinha parado de orar e estava pensando no problema. Fiquei, eu acho que 10 minutos nessa luta. Começava a orar e de repente eu esquecia que estava orando e que estava lembrando do problema. Falei, quer saber, eu vou orar em línguas. Foi logo no começo que tive a revelação da oração em línguas. Glória aí eu comecei a orar. Fiz igual você. E aí passou 2 horas eu orando. E aí quando eu acabei, eu mesmo fiquei admirado. Porque eu falei, eu orei 2 horas. Se eu fosse orar com entendimento, não tinha orado nem 20 minutos. Porque a minha mente estava perturbada com os problemas. Perfeito. E eu consegui orar 2 horas. Perfeito. A experiência do Kenneth Hagin, ele fala assim que ele orou, eu não lembro agora se foi 1 hora, 2, e o diabo falou assim pra ele, você tá perdendo, acho que ele orou 1 hora. Aí o diabo falou assim, você tá perdendo tempo, não tá ganhando. Diabo, eu vou orar 2 agora. aí disse que quando acabou as 2, aí o diabo veio no ouvido dele e falou assim, você tá perdendo tempo. Ele falou, eu vou orar 3. Eu sei que no final do... O diabo parou de falar. Cada vez que ele falava que não tava adiantando, ele orava mais forte. Sim. Desse jeito. Pastor, ia saber, esse daí eu pensei que era o primeiro livro da oração em línguas, mas como foi essa inspiração de escrever o primeiro livro? Que veio esse entendimento? Qual é o nome do primeiro livro que você escreveu? O primeiro livro, ó, a garganta como tá ruim, tá desafinando falando. Imagina cantando, se fosse cantar, por isso que eu saí, foi o Ministério da Palavra. Pastor, o primeiro livro, ele foi o livro Cura, Pão dos Filhos, falando a respeito que a cura é pro crente. A cura é pro crente. O crente pode andar curado. Aí sempre tem aquelas perguntas, né? Então, você tá falando que Deus vai curar a todos? Não. Deus já disponibilizou a cura para todos. Mas só aqueles que creem, confessam a palavra e permanecem, que vão andar sarados. Então eu venho trazendo neste livro, Cura Pão dos Filhos, e o senhor perguntou como que isso começou, justamente com aqueles livros que o R.R. Soares dava para minha mãe, e eu fui lendo aqueles livros, fui gostando do livro, e eu falei, uau, como esses livros de T.L. Osborne, Derek Prince, Kenneth Hagin têm me ajudado. Aí veio aquela inspiração do tipo, eu quero fazer como esses livros, esses caras, né, esses homens de Deus fizeram para mim. E eu quero ser talvez um Kenneth Hagin para alguém, um T.L. Osborne para alguém. Eu quero ser alguém que vai ensinar o outro através da leitura. Foi aonde que eu falei, vou escrever esse livro. Só que eu fui lançar, nem teve lançamento oficial. Eu só imprimi, fui levando para a mãe, fui levando para o irmão, fui levando para cá. Vergonha, sabe? Vergonha, é seu livro, então. Você já estava no ministério, pastor? Já estava, isso foi em 2017. 2017, o livro com 60 páginas, 60 e poucas páginas, então você tá ali, você que escreveu, pela graça de Cristo, você fica meio assim, você não fica muito, e tudo novo, né? E aí esse livro, Cura Pão dos Filhos, e aí eu dizendo no livro, digo no livro, que a cura pertence aos filhos, né? É um pão, assim como o pai terreno, né? O pastor Ariston não negará o pão para os seus filhos, o Pai Celestial não nega a cura para os seus filhos, e ali eu trago
11 mentiras do diabo a respeito das enfermidades, né? E dentro delas, essa doença tá glorificando a Deus. Aí eu começo a dizer, gente, quem glorifica a Deus é a cura. O que glorifica a Deus é a cura. Eu venho trazendo na palavra. A mentira, até o espinho na carne de Paulo, né? Que alguns falam que é enfermidade, eu venho falando, não, não é. Então eu trago algumas mentiras de ensinamentos, né? Ensinamentos errados sobre isso. Essa doença é da vontade de Deus. Aí eu mostro, não, vontade de Deus está manifesta em Cristo. Se a vontade de Deus está manifesta em Cristo e Jesus curou todos aqueles que se aproximaram dele com fé, como essa é a vontade de Deus? Não pode ser a vontade de Deus, porque senão Jesus falaria, viu? A vontade de Deus é que você fique leproso, continue leproso. Não, eu quero te purificar, Jesus disse. Então a vontade de Deus é a cura. Então nesse livro, assim, é um livro também que, pastor, pegou nos irmãos da nossa igreja, né? Então, assim, os obreiros, os irmãos, tem muito isso no coração deles. Eles creem no milagre, eles creem que Deus cura, eles creem que Deus... Tudo por causa desse livro de 60 páginas, né? Então, meus livros não são assim para falar da minha vida, Não, os livros são ensinamentos da palavra. Aquilo que transformou a minha vida, aquilo que mudou a minha vida, eu queria passar da minha forma agora, simples, de fácil entendimento, para o próximo, né, para um irmão. Então foi isso que foi acontecendo. Esse foi o primeiro livro, O Cura Pão dos Filhos, né? Uma bênção também, uma bênção. Que acabou também. Acabou também. Não vamos falar do último, mas que eu acho que só tem o último. Impresso, né? Ainda pela graça de Cristo, aí nós temos, dos 7, temos 4 disponíveis, né? 4 disponíveis. Inclusive, todos eles. O Ministério da Libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presa em maldições familiares, presa no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.